Prontinho. Bora lá, pessoal. Eu queria convidar hoje aqui a Ju, que está ali na sala com o pessoal. Ela está com o nome ali no Zoom do Thiago, mas é porque o Thiago que está lá ajudando a gente a conectar o pessoal presencialmente na sala. E aí, Ju, fica super à vontade para introduzir o nosso encontro e sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso 12º encontro da comunidade. Passou rapidinho, né? Obrigada, Fabi. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana, eu faço parte do time do Call Center. E hoje eu vou fazer essa introdução para a gente, né? Como a Fabi disse, passou muito rápido e a gente já está no 12º encontro da comunidade, né? Hoje a gente inicia, se quiser passar, Fabi. A gente inicia agradecendo a todos por estarem participando, continuamos convidando a todos para que continuem participando dos nossos encontros da comunidade, né? Hoje nós temos uma talk e uma dinâmica com a Melissa Razeira, uma pessoa bem legal, a gente já apresenta ela para vocês, ela já está aqui conectada, estou vendo ela ali, e iniciamos próximo ao meio-dia, tá bom? Pode passar, Fabi. Vou explicar para vocês rapidinho e só relembrando, né, qual é o objetivo SMART da comunidade de inovação. Até onde esse programa de inovação quer chegar, né? Transformar o processo de cultura da inovação através do trabalho em equipe, envolvendo todos os departamentos da Atlas, gerando resultados sustentáveis que impactem positivamente a jornada de consumidores e colaboradores nos próximos 2 anos. Basicamente, o que a gente pretende com esse projeto de inovação, né, com essa comunidade de inovação? Que a inovação ela se torne cultura na empresa, né? Que, como diz aqui, através do trabalho em equipe, mas que não parta de uma pessoa ou de um departamento. Que seja uma cultura da empresa, onde todos trabalhando juntos a gente consiga apresentar e trazer esses resultados para dentro da empresa que a gente está, né? Então, somos nós mesmos que vamos desfrutar dos resultados. Isso aí, Ju. E aí, pessoal, para a gente relembrar sempre as nossas jornadas, tudo que a gente já conquistou, né, até aqui com o programa de inovação, aí com vocês, a gente sempre mostra esse cronograma com as nossas jornadas realizadas até então, o que está por vir. Então, aqui, por exemplo, a gente já teve, né, o lançamento lá em maio. A gente já teve um hackathon ali no finalzinho de outubro, a gente já teve um mapeamento de desafios e um hunt de startups, com um evento super bacana de matchmaking com várias startups. E aí a gente está com a comunidade de inovação, que está sempre de pé aí, está sempre conectando pessoas e incentivando aí o engajamento no programa de inovação Atlas on Fire. E aí, já a gente começa aí, nas próximas semanas, né, a nossa pré-aceleração e o nosso Idea Lab. Vai ser muito bacana e é sempre bom começar uma nova jornada aqui com vocês na Atlas, né? Então, bora lá. E aí, pessoal, pode falar, Ju. Esses foram os encontros que nós já tivemos, né? Então, a gente já está indo hoje para o 12º encontro. Trouxemos pessoas muito bacanas, tivemos encontros presenciais, tivemos encontros online, tivemos o Hackathon, né, que também foi muito bacana. A equipe da Atlas estava lá participando, um projeto bem legal, muito aprendizado, com toda certeza. Cada encontro desse trouxe muito aprendizado, muito desenvolvimento para cada um que participou. Passou aí, Ju, o slide? Não passou para nós. Há algumas fotos dos nossos encontros, né? Fotos do Hackathon, toda a galera lá reunida. Foi muito legal para quem participou. Para quem não participou, aguardem os próximos, que já estão nos projetos. E a gente está sempre registrando tudo, né? Inclusive os encontros que a gente teve aqui presenciais. Isso aí. A gente sempre deixa tudo registradinho, né? Vai ser muito bacana olhar para isso tudo aí lá no finalzinho e ver o quanto que a gente construiu e o quanto que a gente caminhou, né, Ju? Exatamente. E agora a gente convida a Melissa
para estar falando com a gente. E eu quero destacar, vou deixar a Melissa se apresentar, mas eu quero destacar só um ponto bem legal que está aqui, que assim como nós, a Melissa, ela é entusiasta por inovação, criatividade e mudanças, né? É o que nós buscamos e é o que a gente quer ouvir da Melissa hoje. Seja bem-vinda, Melissa. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, a Rede Shift pelo convite. Só para confirmar, vocês estão me escutando? Estamos sim, Mel. Então, não estou falando, eu estou tentando controlar um pouco o tom de voz, só para vocês saberem, eu estou no Canadá e nesse momento são 5 horas da manhã, então não quero acordar os meus vizinhos também, só para, se tiver baixo, se sumir a voz, vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá, deixa eu... Aquele básico. Bora lá. Obrigadão, Mel, aí, Imagina. por topar esse convite com a gente, madrugar aí no Canadá. Pessoal, é muito bacana. Eu sou suspeita para falar dessa talk aí da Mel. Eu já tive a oportunidade de assistir no outro momento. E o que eu tenho para dizer para vocês é curtam, aproveitem, anotem os insights de vocês e tirem todas as dúvidas que a Mel está aí super disposta para conversar com vocês. Obrigadão, Mel. Vou interromper o compartilhamento aqui, aí você fica à vontade para compartilhar daí, tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Fechar tudo que eu preciso fechar, que não precisa estar aberto aqui, né? Que a gente vai deixando aberto um monte de tela ao mesmo tempo. Vou só abrir aqui para compartilhar. Silêncio. Então tá, pergunta básica, né? Desde que a gente começou essa vida online, vocês estão vendo a tela? Estamos sim, certinho. Que ótimo. Então, gente, é um prazer estar aqui podendo falar na Atlas com vocês sobre criatividade, o cérebro, a caixa e as restrições. Vocês vão entender logo o porquê desses 3 pontos aí quando eu vou falar para vocês de criatividade. Eu vou tentar deixar aqui a tela também de vocês na minha, para ver os comentários, mas eu não vou conseguir ver tudo. Então, se tiver comentário, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem bem à vontade de colocar aí no chat, e pode ser o momento que for, não tem problema interromper, na verdade não tem interrupção, né? A gente tem que estar aqui para trocar ideias mesmo. Então, já me apresentaram aí rapidinho, mas só para falar um pouco para vocês, né, que eu sou consultora em gestão e inovação, faço um monte de coisa, sempre tive esse problema, acho que de exagerar, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, até por isso que eu gosto muito dessa foto, que é de uma exposição de arte que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, de um artista japonês chamado Murakami, porque é bem isso, é ter várias facetas, né, várias frentes aí ao mesmo tempo. Então, já fazia de tudo um pouco, viajei bastante o mundo trabalhando, estudando e tudo mais, e aí, porque eu achei que era pouca coisa na minha vida, eu resolvi fazer meu mestrado no Canadá e mudar a vida do Brasil para cá. Então, como eu comentei, hoje eu moro no Canadá, eu moro em Vancouver, só para vocês entenderem, não é tipo só subir, é subir e atravessar o país inteiro. Então, eu estou na costa oeste, no Pacífico, por isso que o fuso horário é diferente, são 5 horas de diferença aqui, eu falei, são 5h15 da manhã agora. Mas é sempre um prazer mesmo a essas horas da manhã acordar para poder falar sobre isso e trocar um pouquinho sobre criatividade. Como a Ju comentou, né, sou entusiasta de criatividade, de futurismo, literatura e sou nerd, adoro, vocês vão entender por que literatura, porque tem a ver com essa fala aqui. Então, pode ser que tenha algumas referências nerds no meio do caminho. Se eu fizer comentários que vocês não entendam, por favor, pergunte, porque eu sei que não é porque eu gosto que todo mundo conhece também, tá? E é isso, o meu foco principal com toda essa fala não é porque eu sou, nossa, tipo, conheço tudo de criatividade. O meu ponto é principalmente para poder provocar mesmo todo mundo, para provocar as pessoas, para provocar mudança, a gente sair um pouquinho
da onde a gente, da inércia do que a gente sempre faz. Não vou nem falar em zona de conforto, até numa discussão, numa outra palestra de criatividade, surgiu esse ponto. Conforto é bom, né? A gente tem que sair do comodismo. Então, é provocar mesmo para sair dessa inércia. E eu acho de verdade que restrição é aquilo que estimula o processo criativo, e a gente vai ver por quê, tá bom? Então, começando, eu sei que a Redshift usa muito essa ferramenta aqui que a gente vai entrar na sequência, a gente vai entrar no Mente. Então, eu quero que todo mundo aí, por favor, ou leia o QR Code, ou entrem lá no site mente.com e coloquem o código 3368-1617, que vocês vão responder algumas perguntinhas aí para mim. Deixa eu só ir lá para poder começar para vocês também. Pessoal, se alguém tiver alguma dificuldade para acessar, pode levantar a mão aí que a gente ajuda, manda o link também, se vocês quiserem acessar do computador, fiquem super à vontade para sinalizar. Eu acabei não vendo, Fabi, quantas pessoas a gente está no total aqui? A gente está em 38 no total 38. mesmo, assim, conectados no Zoom. Uhum, não, tranquilo. Acho que tem mais gente em salas também, né? Só para eu ir acompanhando Isso. o número aqui. Uhum. Na hora que vocês estiverem acessando, cliquem no coraçãozinho ali para dizer que vocês entraram, para eu ter uma ideia de quantas pessoas já conectaram. Isso aí, se quiserem dar um joinha aqui no Zoom também, a gente está de olho. Já temos um número aí, Mel, da Tô galera com... conectando? Aqui parece para mim 24 nesse momento. 24, tá, show. Uhum. Uhum. Beleza? Bom, vou começar. Vai aumentando aqui, mas à medida que eu for passando, vocês vão podendo atualizar e entrar. Vocês vão responder para mim, vão ser 2 perguntas, e a gente vai começar com a básica de toda palestra de criatividade, que não é tão criativa assim, vou ser bem sincera, mas é que a gente precisa passar por essa pergunta. Que vai ser... Vamos lá, deixa eu só passar para a próxima aqui. Vamos centímetros, me ajude. Aí, o que vocês entendem por criatividade? Não vai aparecer na tela ainda para vocês, vou mostrar depois. Vocês vão colocar algumas palavras aí do que vocês entendem como criatividade. Deve estar aparecendo aí ou no celular ou no computador, onde vocês estiverem conectados. Então, coloquem aí o que vocês pensam sobre criatividade. À medida que for aparecendo aqui, eu já vou falando. Jogar a caixa fora, inspiração, transformar. Adoro quando já surge a caixa de cara, assim, muito legal. Vai falar bastante da caixa. Transformar, entretenimento, legal, gostei dessa. Multidisciplinaridade, transformar, ir além, fazer a diferença, ideias inovadoras, insights, mente aberta, diferente, mudança, inspiração e inovar são as principais até o momento aqui. Legal, já tive 21 pessoas participando aí. Então, inovar é a principal. Inspiração, mudança, transformar, mente aberta, fazer de inovação, inventividade, imaginação, pensar diferente. Logo vocês vão ver isso aqui também. Legal, legal. Já daqui a pouquinho eu mostro para vocês aí o resultado da nuvem de palavras de vocês. A gente vai agora para a próxima pergunta, tá bom? Na verdade, é vocês colocarem o nível de criatividade de vocês. Vocês vão ver aí, é só arrastar
tipo, se você se considera criativo, então eu me considero criativo, tipo, do nível de criatividade, putz, nada, ou mais do que o MacGyver. Para quem não conhece o MacGyver, por favor, levante a mão, eu explico quem é o MacGyver. Já vi que tem gente entregando a idade aí, sabendo quem é o MacGyver. Mesmo assim, vou explicar, não sei a idade média aqui da turma, né? Mas vou explicar, eu sei que o Marcelo e o Tony se entregaram aqui já falando que eles já conhecem o MacGyver. MacGyver era nem sei qual que era a função dele, o cargo dele, mas ele trabalhava numa sociedade, numa organização, e ele achava soluções para escapar de situações usando um clips, um chiclete mastigado ou um papel, um elástico. Ele usava as coisas mais básicas, assim, que ele encontrasse no lugar para resolver a solução, às vezes criar uma bomba, criar algo que ele pudesse sair do local. Uma caneta e fita virava avião, isso mesmo, Lucy. Tive 20 mil pessoas e a gente chegou aqui já no nível no quanto vocês se consideram criativos. Eu vou colocar aqui agora para vocês podem sair do Mente, não precisa se preocupar. Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês o resultado dessa conversa toda que a gente teve até agora, dessas perguntas. Então... Só um pouquinho. Então, tá aqui, ó. As palavras, vocês estão vendo aí a tela, né? Estamos sim. Uhum. Então, tá. Então, o que vocês colocaram, principalmente, o que vocês acham que é criatividade? Então, mudança, inovar, inspiração, inovação e transformar foram as principais palavras. Algumas legais, pensar fora da caixinha, jogar a caixa fora. Sei que o Marcos está aí, e já deve estar se divertindo, rindo, olhando essas respostas, porque ele sabe do que a gente vai falar, a Fabi também. Disrupção, a gente vai falar disso, vou só colocar alguns pontos aqui para vocês. Fazer a diferença, inventividade, ideias, desenvolver, curiosidade, melhoria, mente aberta. Então, são algumas coisas que vocês trouxeram aí como o que vocês entendem por criatividade. E o nível de criatividade de vocês, o quanto vocês se enxergam criativos, vocês ficaram aí fica de 1 a 5, né? No total, a nossa média aí ficou em 3,4, tá? Então, só para vocês verem onde vocês estão ali nesse nível, ainda tem alguns passinhos, tem 3 pessoas que se acham como o MacGyver, é muito legal, e acho legal pontuar que tem gente que acha que não é nada ou quase nada ali, 3 pessoas no nosso grupo aqui. E depois a gente vai voltar a pensar nisso aí, o quanto vocês se consideram criativos. Obrigada pela participação, por responderem, né? Só para para entender onde a gente está. Então, a primeira coisa que eu quero começando mesmo, né? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem, leiam essa pergunta, né? Que está aí na tela, ser criativo. E podem colocar no chat, se quiserem comentar aí também. Eu quero que vocês me parem, pensem, me falem como que vocês leram essa pergunta. Como é que vocês leram a palavra ser que está ali? Para vocês, é um substantivo ou é um verbo? Sim, eu falei que ia ter coisa de literatura, português e tudo mais. Verbo, obrigada, Marcelo. Tony também. Fabi, verbo. Uhum. Legal. Beleza. E aí, o pessoal que respondeu colocando como verbo, né? A maioria colocando como verbo, né? Tipo, eu quero ser uma pessoa criativa. Eu só quero começar aqui a provocar um pouco vocês para a gente começar a gente passar a ler isso aqui não como um verbo, mas sim como um substantivo. Usar o ser não como do verbo ser, de ser alguém criativo, de se tornar criativo, mas comecem a pensar aqui nessa frase como ser do ser humano.
o ser de uma pessoa criativa. Porque o que eu quero aqui é meio que introduzir vocês, né, ao que eu chamo de a era do homem sapiens curiosos, né? É a gente começar a pensar em nós mesmos como uma entidade criativa, e não só como algo como uma atividade criativa. E a gente vai começar a pensar a criatividade como algo que faz parte, que é inerente ao ser humano. E aí, a minha primeira, a introdução a isso, eu vou trazer um neurocientista. Lembra que lá o começo do nome da palestra é Criatividade, o Cérebro, a Caixa e as Restrições? Então, a gente vai falar um pouquinho do cérebro humano. E existe um neurocientista chamado David Eagleman. Meu computador está bem lentinho hoje. Chamado David Eagleman. E eu super recomendo para todo mundo. Ele tem 2 livros, um se chama Cérebro, uma Biografia, e o outro é Como o Cérebro Cria. Inclusive, a gente da Resistift já fez um podcast falando sobre esse livro. Super recomendo assistir, mas recomendo principalmente ler o livro, Como o Cérebro Cria. Esse Como o Cérebro Cria, ele virou um documentário na Netflix, chama The Creative Brain. Infelizmente, esse documentário já saiu da Netflix, mas é bem interessante. Então, leia, recomendo o livro para quem quiser. E para o David Eagleman, a criatividade ela tem a ver com a fisiologia do ser humano. E ele fala isso, que criatividade é aquilo que o cérebro humano faz. Que é a criatividade foi a resposta, e tem sido a resposta do cérebro humano para toda a rotina nossa, ao longo da evolução humana, para a gente sobreviver e evoluir ao longo de todas as gerações. Então, isso já está ali, é inerente, a gente avalia, a gente observa o mundo, a gente vai achando as melhores versões, as melhores soluções, vai criando essas soluções para passar, para andar, para passar para o próximo passo e evoluir como ser humano e daí tomar conta cada vez mais do mundo, né? Eu brinco que aqui a gente está vendo o processo criativo mais raiz que existe, né? Naquele sentido de raiz Nutella, é o mais raiz que tem, porque é o que a gente usa a criatividade desde o início dos primeiros hominídeos, né? Para evoluir e poder tomar conta do nosso papel dentro da humanidade, né? E mesmo assim, a gente ainda não se acha criativo. Mesmo a gente, tudo bem que é algo que a maioria aqui não tinha ainda vislumbrado, que criatividade é algo que é inerente, que está ali no nosso cérebro, mas a maioria das pessoas não se considera criativa, a gente viu ali no nível, né, quando as pessoas colocaram o seu nível. E a gente usa muito clichê, muita coisa no dia a dia, falando, eu não sou criativa porque eu sou de exatas, eu uso mais o lado esquerdo do cérebro, eu sou muito criativa porque eu sou de humanas. A gente tem muitas ideias pré-concebidas sobre a criatividade, sempre tentando colocar em padrões específicos, porque é tudo que a sociedade sempre fala para a gente, né? A gente fica com isso muito. Não, eu gosto de números. Porque eu gosto de números, eu não posso ser criativo. Né? Mas acontece que tem uma coisa muito interessante, né? A gente sempre vê ali, né? Lado direito e lado esquerdo do cérebro. Acontece que o cérebro é um só, gente. O cérebro é uma coisa só. A gente tem, sim, a localização das atividades dentro do cérebro. Então, na parte frontal do cérebro é onde fica a memória, onde fica no lado esquerdo, de um ponto do lado esquerdo, é onde fica o cálculo que a gente vai fazer, etc. De novo, não sou neurocientista aqui, tá, gente? Não é a minha formação. Isso é mais para trazer de uma forma bem mais para o nosso vocabulário leigo, para a gente entender um pouco. Isso que é muito legal naqueles 2 livros que eu recomendei para vocês. Entender um pouco do funcionamento do cérebro para quem não quer estudar neurociência. Só que o cérebro como um todo, ele, por mais que fique só em um local, alguma atividade, não é, nesse momento eu vou fazer uma conta, eu vou fazer um cálculo, eu desligo o outro lado do cérebro e é só aquele lado que vai funcionar. Não é assim. Nenhum neurônio no nosso cérebro funciona sozinho, né? E aí é o que o David Eagleman ele fala bastante, que eu gosto de ressaltar. Mesmo que algumas funções do nosso cérebro estão restritas, ficam ali em algumas áreas específicas do nosso cérebro, a criatividade ela vai sempre envolver o cérebro inteiro, porque tem
colaboração entre redes neurais distantes, né? Uma palavra, um termo bonito aqui. Mas é que os nossos neurônios, eles vão funcionar todos ao mesmo tempo, para fazer com que aquela parte do lado direito, do lado esquerdo, da frente, de trás do cérebro, para que ela funcione. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja de exatas, o nosso lado direito vai funcionar. Mesmo que seja de humanas, entre aspas, o nosso lado esquerdo vai funcionar também. Porque vão existir essas conexões que vão gerar e vão trazer algum resultado, né? Quando a gente fala aí se o processo da criatividade, né, se a gente for falar do viés da fisiologia cerebral, se a criatividade é um processo natural do cérebro, como diz o David Eagleman, que é um estudioso de neurociência, é um neurocientista, né? Por que a gente ainda se sente intimidado, então, tanto com a criatividade? Será que é um pouco dessa pressão social que vem por trás? Por que a gente não pode, então, utilizar, não vou falar de porcentagem, que a gente sempre falou na vida, a gente usa 10% do cérebro, não é isso? Por que a gente não pode, então, aprimorar o nosso cérebro e essas conexões que a gente faz para gerar mais ideias, mais soluções, né? Para a gente tirar um pouco desse medo que a gente tem às vezes, porque é sim um medo de ser criativo. E aí, só trazendo para vocês, aconteceu no ano 2000, um estudo em Londres, né? Que foi quando eles começaram, né, nessa época mais ou menos, os estudos de neurociência relacionados ao hipocampo, que é a região do cérebro, que é responsável pela memória. Eles começaram a entender um pouco mais, eles descobriram o hipocampo e começaram a entender como é que ela funciona, como é que a gente tem como desenvolver, isso é fixo na nossa vida? Então eles fizeram esse estudo em Londres, ali no ano 2000, e eles compararam motoristas de ônibus e motoristas de táxis de Londres, né? E eles foram avaliar qual era o potencial, o quanto aquele hipocampo era desenvolvido nesses dois profissionais. E por que especificamente esses dois profissionais? Os motoristas de ônibus, o que acontecia? O hipocampo deles era pouco ativo, né? Por quê? Porque eles sempre, no trabalho, no dia a dia, na rotina deles, eles sempre percorriam a mesma rota, várias vezes ao dia, e não precisavam de memória, não precisavam usar a memória para lembrar de novos trajetos, né? Todo mundo aqui já andou de ônibus em algum momento na vida, sabe que o ônibus tem aquele caminho específico, né? Quando ele vai sempre passar, ele tem um horário, ele tem que chegar naquele horário, então já sabe. Normalmente os motoristas de ônibus sabem exatamente, inclusive, a velocidade que eles têm que andar para conseguir pegar todos os sinais abertos, por exemplo. Ou o que eles podem fazer caso eles estejam um pouco atrasados. Mas o caminho é automático. E aqui até provoco vocês, quem nunca foi dirigindo para casa ou para o trabalho e daí se deu conta que nem lembra o caminho que fez? Quantas vezes a gente já não passou, né, fez um caminho que a gente está tão acostumado e nem lembra? Tipo, nem sabe como é que foi, não sabe quantos sinais estavam abertos, fechados, o que viu, o que não viu, porque é muito automático. E aí eles viram que porque é tão automatizado essa forma da gente andar nesses caminhos que a gente está muito acostumado, que a gente não precisa usar a memória, é quando o hipocampo ele não é muito utilizado, ele fica mais estagnado. Em contrapartida, os motoristas de táxi de Londres, não sei se vocês sabem, mas Londres era uma das provas mais difíceis para se tornar taxista. E lembra aqui também, tá, gente, que aqui começo dos anos 2000, não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha tantos esses aplicativos que a gente tem hoje. Parece estranho até, né, falar dessa época aí, faz 22 anos isso, mais ou menos, que a gente não tinha todas as facilidades que a gente tem hoje. Então, os motoristas de táxi de Londres, quando eles tinham que fazer as provas para serem aprovados, eles têm que saber, tinham que decorar aqueles livrinhos, quem não lembra daqueles livrinhos com mapas que a gente tinha, né, no porta-luvas, né, para saber, agora continue para a rua tal, continue no mapa D4, no D17, no não sei quanto, na página tal, etc. Trazendo várias lembranças para algumas pessoas aqui, tenho certeza. Então, os motoristas de táxi, eles tinham que saber tudo isso quase que de cabeça, de cor mesmo, né? Então, como eles precisavam desenvolver novas rotas, novos caminhos e novas alternativas a todo momento, eles precisavam memorizar muitos trajetos diferentes, o hipocampo deles era altamente desenvolvido.
né? Então, foi essa análise que eles fizeram entre quem realmente precisa utilizar para desenvolver, buscar novas rotas a todo momento, e quem era só seguir a mesma rota todo dia que já era planejado, né? Então, a partir disso, eles entenderam que o nosso cérebro, na verdade, ele tem algo chamado neuroplasticidade. A gente consegue estimular, trabalhar e aumentar o desenvolvimento desse hipocampo, dessa área da memória, assim como todos os outros neurônios, para com que eles desenvolvam mais, mostrem mais e comecem a fazer mais conexões neurais e fazem o cérebro mais ativo. Então, essa neuroplasticidade tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, quando a gente precisa buscar alternativas para evoluir ou para aplicar naquilo que a gente usa no dia a dia, a gente consegue achar novas soluções. E aí, já vou jogar a primeira coisa para vocês aqui importante. Criatividade é você conseguir gerar ideias e, principalmente, achar soluções, né, para aquilo que a gente vai buscando, e aí é onde a gente vai começar a gerar inovação. Então, o grande ponto aqui é que, se pelo viés da fisiologia a criatividade é natural para o cérebro humano, como eu já comentei para vocês, a gente precisa estimular ainda mais o nosso cérebro, estimular cada vez mais essas conexões neurais para fazer com que o nosso cérebro continue e produza mais, com que ele se desenvolva mais, né? A criatividade, no meu ponto de vista, eu já digo aqui de cara para vocês, é algo que pode ser treinado e que pode ser estimulado. É exatamente como fazer exercício físico. Parece muito difícil no começo, a gente sua, cansa, quer desistir no começo. Mas quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando e melhores resultados você vai alcançando. Já guardem isso, hein? Isso é bem importante. E aí a gente vem para a segunda parte. A gente falou do cérebro e agora a gente vem para a tal da caixa, que eu sei que é a parte que a gente tem mais discussões, ou que as pessoas ficam falando mais sobre quando a gente conversa sobre criatividade, né? Quantas vezes vocês que estão aqui me escutando já não escutou que para achar qualquer solução para qualquer problema, para crescer no mundo corporativo, no nosso dia a dia, a gente precisa pensar fora da caixa? Ou quantas vezes vocês falam a frase, né, ou a frase pensar fora da caixa por dia, ou na semana, né? Pensem aí mais ou menos quantas vezes vocês escutam ou falam isso. Tenho certeza absoluta que é, tipo, muitas vezes. Pelo menos, no mínimo, uma vez por dia. Não, a gente precisa pensar fora da caixa. E surgiu aqui na nossa conversa, lá na nuvem de palavras no começo, o pensar fora da caixa, tirar a caixa da nossa frente, né? Coisas assim. O negócio é que virou um clichê, né? Esse pensar fora da caixa é um dos clichês mais famosos do mundo corporativo, principalmente, né? Mas o que isso quer dizer de verdade? O que vocês acham que pensar fora da caixa quer dizer de verdade? Por que a gente precisa tanto pensar fora da caixa? Quem quiser comentar, escrever, fiquem bem à vontade. O que significa efetivamente pensar fora da caixa para vocês? Se vocês quiserem colocar aí com uma palavra ou uma frase, fiquem bem à vontade. Vou dar um minutinho para quem quiser compartilhar. Não limitar o pensamento ao que estamos acostumados. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Legal pensar desse jeito. Limitar o pensamento ao que estamos acostumados. Vou guardar essa tua ideia aí para a gente citar de novo ali na frente. Então, o que a gente... Usando um exemplo bem do nosso dia a dia e de palavras que surgiram lá na nuvem de palavras que a gente comentou, mais uma aqui da Giovana. Quando vivemos a mesma cena por muito tempo, tendemos a repetir padrões. Então, sair da caixa ajuda a ampliar a visão, mas sem a caixa ainda melhor. Já vou voltar nisso aí também. Obrigada, Giovana. Quando a gente fala em pensar fora da caixa, a gente fica sempre tentando e se esforçando muito, né? Achar soluções ideais, completamente diferentes, totalmente novas, disruptivas, né? O pensar fora da caixa tem muito a ver com a disrupção do pensamento, e a gente vê tantas coisas aí que deram certo, que, nossa,
A criação do iPhone foi algo completamente disruptivo, né? O lançamento do iPhone, ou outras tecnologias e tudo mais. Mas eu vou trazer, agora eu vou provocar vocês mesmo, né? Será que todas as soluções ideais mesmo estão do lado de fora dessa tal caixa? Por que que eu digo isso? Quero que vocês analisem aqui essas duas imagens. Se vocês colocarem a expressão pensar fora da caixa no Google, Google Images e tudo mais, essas daqui são as imagens que primeiro aparecem, né? Ah, porque a gente precisa achar outro caminho, ir para fora, né, ali do jogo da velha. Essa do jogo da velha é clássica, né? Que é para achar a solução tem que ir ali para fora. O ponto é que o pensar fora da caixa, ela já passou do nível de clichê dentro do mundo corporativo, e agora, hoje em dia, o que acontece muito é que se tornou algo arriscado e intimidador. As pessoas ficam com medo, inclusive, de falar, não, realmente, eu preciso pensar fora da caixa. Se eu não pensar fora da caixa, as coisas não vão ser resolvidas, né? O ponto é que a disrupção nem sempre é o caminho ideal para achar soluções. Por quê? Olhando de novo essas duas imagens que a gente tem aqui. Ah, legal a gente achar o caminho por fora do labirinto. Ou legal a gente conseguir achar a linha de 3 ali do jogo da velha fora do espaço que a gente tem de 9 casas. Mas pensem agora se a gente tivesse num campeonato mundial de jogo da velha. Vocês estão lá, vocês estão na Copa do Mundo de jogo da velha, já que a gente está na época da Copa, né? O Canadá já saiu tão rápido da Copa, nem deu tempo de torcer para eles. Mas Copa do Mundo de jogo da velha. Vocês estão lá. Se vocês colocassem essa solução que está aí na tela para vocês, o que ia acontecer? Vocês iam ser desclassificados logo de cara, certo? Por quê? Porque a gente não está seguindo as regras ou aquilo que é determinado como o que pode, o que não pode ser feito. Nesse caso, na Copa do Mundo de Jogo da Velha, que a gente está competindo aqui, essa solução, ela não atende à necessidade. Não adianta nada eu crescer, uau, ultra disruptivo, eu consegui achar, mas não seguiu as regras. A mesma coisa quando a gente fala do labirinto. Vamos pensar, então, que esse labirinto que está aparecendo aqui é como se você precisar passar por um caminho, mas em volta, você ir por fora do labirinto, está cheio de lava, ou você tem um precipício, e a sua única opção é ir por dentro do labirinto. Como que a gente acha, então, as soluções dentro das, aí já entrando para o terceiro ponto, dentro das restrições que existem no mundo? Dentro daquilo que, de alguma forma, ele vai limitar, e limitar no sentido, às vezes até físico mesmo, que a gente ultrapasse essas barreiras. Como que a gente vai achar soluções? E aí, não é ser de exatas ou de humanas, não é usar o lado esquerdo ou o lado direito, é como que a gente evolui, como que a gente usa o nosso cérebro, através das conexões neurais, para achar a melhor solução. De novo, a gente pode achar que é sempre a melhor solução é tentar algo super disruptivo. Mas existe um grande ponto importante sobre a disrupção que a gente tem que pensar. E aqui eu não estou falando que disrupção não é importante, eu não estou falando que a gente não tem que pensar fora da caixa. O meu único objetivo mesmo aqui, e o Marcos sabe disso, né? O meu objetivo é criar, que a gente consiga, de alguma forma, acabar com essa pressão social que existe no mundo corporativo de se pensar fora da caixa, criar uma cruzada contra a pressão social, de que a gente sempre precisa ser disruptivo, que a gente sempre precisa achar a solução completamente inovadora. Não sei se vocês já leram, existe um livro chamado Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Ele é o cara, né, que lá, ele escreveu esse livro no final dos anos 90, em 98, se eu não me engano. E ele é o cara que cunhou o termo tecnologias de rupturas, que é da onde veio o termo ideias disruptivas. Ele fala, ideias disruptivas são importantes sim, mas o que a gente tem que pensar é que elas tomam muito recurso das empresas, elas levam muito tempo para ser implementada, elas custam muito caro e a curva de adoção é muito mais longa.
se vocês já viram em algum momento o gráfico, né, de inovação, do quanto você precisa ter, do tipo de ideias que você precisa ter dentro das empresas, a disrupção está lá. Mas é o quê? 10% do volume de ideias que a gente precisa ter dentro da empresa. A gente precisa pensar muito nas ideias, nas inovações incrementais, que é aquilo que está dentro do escopo já existente, né? Então, a gente precisa de ideias disruptivas, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa, mas existem momentos, né? E a gente não pode cair nessa pressão social de que a gente sempre precisa fazer algo completamente inovador, algo completamente novo, algo do zero, né? E aí, vou puxar o que a Giovana e o Gustavo falaram, que a gente não pode se limitar ao que a gente está sempre acostumado, concordo, a gente não pode se acomodar. Por isso que eu falei lá no começo que não é zona de conforto, é zona da acomodação, que a gente tem que tomar cuidado, né? E tomar cuidado um pouco de repetir padrão. Concordo plenamente. Talvez a gente não precise necessariamente sair da caixa ou esquecer a caixa, porque a caixa são as nossas restrições do dia a dia. Mas a gente tem que tomar cuidado de como a gente olha essa caixa, né? Porque se a gente pensa de uma forma inteligente, a gente se adapta de forma inteligente para aquilo que a gente já oferece, a gente precisa implementar para ter mais agilidade, usar menos recursos, tá aí, a gente usou as nossas restrições, trabalhou com a inovação incremental para trazer algo novo daquilo que a gente já tem, né? Então, o que a gente precisa? É conhecer a nossa caixa, as nossas restrições, para não necessariamente limitar a criatividade. Muito pelo contrário, a gente vai, na maioria das vezes, olhar de diferentes perspectivas para achar novas soluções. Então, até eu achei essa charge que é muito interessante, porque é bem isso, a gente fica tão preocupado e tão pressionado em pensar fora da caixa, que a gente, na verdade, o que a gente precisa de verdade é olhar as nossas caixas de novas perspectivas, de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora, ver como que elas são formadas, né? Desconstruir essa caixa em algum momento, olhar ela de outras formas, o que a gente pode usar essas restrições a nosso favor. A gente precisa parar de pensar como adulto, a gente, quando é adulto, a gente está lá só pensando, uma caixa é uma caixa. Ah, essa caixa está aqui, ela funciona assim, é para isso que ela serve. Não, a gente precisa voltar a ter aquele olhar um pouco mais de criança e olhar a caixa como um castelo, como um avião. Eu, pelo menos, eu transformava todas as caixas de camisa que meu pai tinha, quando eu era pequena, em avião e aeroporto. Usar a caixa como um carro, ver a caixa como um castelo, como uma casa, como um novo mundo, um planeta novo, por que não? Um planeta não precisa necessariamente, não estou falando cientificamente, mas nesse pensamento como criança, um planeta não precisa necessariamente ser redondo, né? Então, a gente precisa pensar melhor, adaptar de uma forma mais inteligente aquilo que a gente já tem, né? Então, vamos pensar um pouquinho, será que a gente precisa mesmo sempre ser forçado a pensar fora da caixa? Será que a gente conhece de verdade a nossa caixa? Então, vamos pensar um pouco nessas restrições que o mundo corporativo, ou que a empresa, ou que o ambiente que a gente tem nos impõe, como algo que a gente precisa enxergar, talvez, de outras formas. E aí é que entra o comentário do Gustavo e da Giovana, que a gente não pode se fechar só naquilo que a gente conhece, só naquelas soluções que a gente está acostumado. Podem colocar isso. Se vocês não concordarem, não tem problema, gente. Eu não sou a dona da razão. Aqui eu só estou querendo, de novo, que eu falei lá no começo, né? Querendo provocar um pouquinho o pensamento de vocês. Então, podem colocar aí no chat os comentários, o que vocês acham, o que vocês não acham. Então, pensando desse jeito, se a gente está falando da caixa, né? A gente tem que começar. O que a gente precisa fazer agora é começar a pensar nas restrições que existem no nosso dia a dia. E eu acredito de verdade, e aqui por isso que eu estou mostrando isso para vocês, de que as criatividade e restrições, elas andam de mãos dadas, de braços dados, abraçadinha ali, queridinha, vem cá, não me larga e vamos sempre junto. Por quê?
A gente tende a acreditar que a criatividade é algo que é completamente, assim, tipo, qualquer solução criativa que a gente precisa de liberdade total, que criatividade é algo que vai, tipo, uma inspiração divina que vai cair na nossa cabeça, e que só quem é do mundo artístico vai conseguir ser criativo. Não, porque eu trabalho com processos, eu trabalho com números, eu não posso ser criativo. A gente coloca tanta barreira achando que a gente não vai conseguir trabalhar a criatividade. Isso, de novo, muito por pressão mesmo, né? Por essas convenções sociais que colocam, achando que a criatividade é algo completamente espontâneo e que a gente não tem nem como trabalhar isso. De novo, sim, criatividade é um processo e a gente pode estimular, né? O que acontece com as restrições é que as restrições servem para alimentar o processo criativo, para fazer com que o cérebro, de novo, o nosso cérebro, ele trabalhe e ache novos caminhos e novas soluções, tá? E aí eu vou voltar para aquilo que eu comentei, que tem a ver, por que eu falei de literatura lá no começo, né? Como é que surgiu para mim essa ideia de criatividade e restrições? Não é algo novo. Se vocês procurarem em literatura acadêmica, artigos acadêmicos e tudo mais, já existem artigos acadêmicos falando do mundo da administração relacionada com criatividade e restrições. Eles chamam de creative constraints, né, se vocês forem procurar. Mas, para mim, o que me despertou isso foi um grupo literário. Se chama Oulipo, que é a tradução de Ouvroir de Literature Potentielle, né, Ateliê de Literatura Potencial. É um grupo que foi formado na década de 60 por duas pessoas. Um cara chamado François de Lyonnais, que é um matemático, e um escritor, um escritor francês chamado Raymond Queneau. Esses dois caras, um matemático e um escritor, eles faziam parte do movimento do surrealismo, lá quem lembra de Salvador Dalí, né, que é o mais famoso, que foi formado pelo André Breton, que o surrealismo ele fala muito, é impulsividade, você não pensa muito e já produz, né? O Salvador Dalí tinha uma técnica que ele colocava para as pinturas dele, que ele colocava a cabeça apoiada nos quadros que ele estava pintando e colocava uma moeda, e daí se ele se mexia, a moeda caía, ele acordava e ele pintava exatamente aquilo que ele tinha sonhado. Então, é isso que eles entendiam como parte da inspiração, era algo impulsivo, que vinha naquele momento sem pensar muito. O Queneau e o Lyonnais, eles falaram, não acho que é isso não, acho que não é muito a forma como eu penso. Para mim, para esses dois, né, para o Lyonnais e para o Queneau, a inspiração é completamente diferente de impulsividade. Para eles precisavam criar, eles entendiam que se eles criassem restrições, que eles chamam de contrainte, se eles criassem essas restrições, eles poderiam criar mais possibilidades. Então, o que eles começaram a fazer? Eles formaram o Oulipo, esse grupo, para criar literatura a partir da aplicação de estrutura matemática ou estruturas altamente restritivas na produção textual e, para isso, criar possibilidades ilimitadas. Oi? Como assim, Melissa, né? Tipo, como é que você vai restringir para criar possibilidades ilimitadas? Eles entendiam que essas contraintes, essas restrições que eles colocavam, que eram autoimpostas, eram bem conhecidas, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Era um estímulo a mais para essa criatividade, para buscar novas soluções imprevistas e inusitadas, porque eles se obrigavam a achar novos caminhos, se obrigavam a fazer novas conexões, novos passos, sair da conexão básica de A com B. O Queneau, por exemplo, um dos livros mais famosos dele, no final vocês vão receber esse material também, e eu passo algumas referências para vocês pesquisarem, quem tiver interesse. Ele fez um livro que se chama 100 000 milliards de poèmes, que é tipo 1 bilhão, 1 trilhão de poemas, em que você tem 10 elevado a 14 possibilidades de escrever esses poemas diferentes. Existem até sites que vocês podem brincar com isso, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui um dos principais expoentes do Oulipo, só para mostrar um pouco dessa restrição imposta para produzir possibilidades ilimitadas.
O escritor mais prolífico, né, que tem mais obras dentro do movimento Oulipo, esse cara com uma cara meio doida ali, Georges Perec. Georges Perec, ele escreveu esse livro em 69, que chama La Disparition. E foi com esse livro aqui que a minha cabeça meio que explodiu, assim, e eu comecei a ir atrás de cursos de literatura. Não tinha nada a ver ainda com o mundo corporativo, a gente estava fazendo curso de literatura. Que chama a La Disparition. La Disparition é um romance de 300 páginas, mais ou menos, e é um romance policial, né, que tem todo um mistério, que é de algo que sumiu, que desapareceu. O Perec escreveu esse livro de 300 páginas sem usar a letra E, totalmente. Nenhuma parte do livro, exceto o nome dele, que só tem E, né, que até é uma jogada mesmo que ele faz, sem utilizar a letra E. Ele fez o livro inteiro, que, para quem conhece um pouco de francês, é a letra mais usada, é a mais frequente na língua francesa. Então, pensa, um romance de 300 páginas, sem utilizar a letra mais frequente no idioma. E o mais legal é que quando ele foi traduzido para o português, e eu já procurei a tradução em inglês, não é tão boa, a tradução em português se chama O Sumiço, o tradutor foi tão feliz, foi tão mágico quando ele fez essa tradução, e ele conseguiu traduzir o livro inteiro sem utilizar a letra A. Ele tomou a liberdade de mudar um pouco, mas o quê? Usando a letra que a gente, tirando, né, a letra que a gente mais usa no nosso idioma. Essa técnica que eles usaram se chama lipograma. E aí o Queneau lá, né, o fundador, ele tem inclusive um livro que se chama 99 exercícios de escrita. São 99 exercícios de limitações, de restrições para você estimular o processo criativo. Então, a gente tem aqui uma aplicação de uma técnica altamente restritiva para produzir algo. E eu já falei, o Georges Perec, ele é o mais prolífico, ele tem várias produções, vários livros com técnicas completamente diferentes. Uma que não tem tradução, ele escreveu um texto de, se não me engano, 3.500 palavras em francês, usando a técnica do palíndromo. Não sei se alguém conhece o que é o palíndromo. Palíndromo é quando você escreve a mesma coisa de frente para trás, trás para frente. Por exemplo, o nome Ana, ovo, né, que você consegue ler nas duas direções. Tem aquela frase que toda criança gosta de brincar, pelo menos na minha idade, né, que era na minha época, que é socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Se você ler essa frase de trás para frente, ela é exatamente a mesma coisa. Então, o Perec também usou o palíndromo, 3.500 palavras. Se você lê esse texto dele que chama Le Grand Palindrome, que é o grande palíndromo, você lê exatamente o mesmo texto de trás para frente. Então é isso, impondo-se regras para gerar mais possibilidades ilimitadas, né? Ele até tem essa frase dele aqui, tá bem aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler, mas que é, acima de tudo, eu me dou regras para ser completamente livre, né? Parece que não faz sentido, parece que que são coisas que não combinam, mas tá aí. A gente vê a imposição de restrições, vou ressaltar de novo, altamente conhecidas. Eles sabem exatamente quais são as restrições, eles sabem exatamente aquilo que eles estão usando para daí achar novas soluções. Tá bom, né? Alguém pode pensar que tá bom, Melissa, mas isso o cara é artista, né? O movimento deles era para isso, é algo super limitado, entre aspas, né? Algo bem fechado deles. E ninguém mais usa isso. Vou mostrar para vocês aqui um negócio que eu acho que um cara que a maioria que deve conhecer, um nome chamado Chico Buarque, no que foi considerado pela revista Rolling Stones a música mais bonita do século XX, a música brasileira mais bonita do século XX, que é Construção, uma das minhas favoritas, vou ser bem sincera. E tá aí. O Chico não é necessariamente do Oulipo. Não, ele morou na França quando ele estava exilado e tudo mais, mas eu nem sei se ele teve ligação, se ele conheceu os caras do Oulipo, não faço ideia, não fui nem atrás dessa informação. O importante que eu quero mostrar para vocês aqui é o quanto ele estava consciente na criação, no momento da escrita dessa música, e usando métodos restritivos. Então, para quem conhece construção ela tem uma forma muito específica, né? Então, tem desde do ponto mais teórico da literatura, que é a quantidade
de versos e quantidade de sílabas em cada língua, em cada linha, né, em cada verso que o Chico utilizou. Ele usou um método chamado alexandrino, deixa de lado, ninguém precisa saber disso. Mas pontos importantes dessa música. É uma repetição, então ele falou, não, eu vou escrever uma parte da música, depois eu repito a música e mudo uma palavra só, né? Segundo ponto, ele usa as últimas palavras de todos os versos são proparoxítonas. Proparoxítonas são o tipo de palavra, né, acentuada na antepenúltima sílaba, que não tem tantas assim no português. A gente tem uma limitação, uma restrição de quantidade de palavras. Mas ele conseguiu usar em transformar a primeira parte da música ali à esquerda de algo bem concreto, que virou algo um pouco mais mágico e até um realismo mágico na terceira parte, onde ele, né, que fala-se de amor daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ele faz um jogo de palavras, mas sempre usando proparoxítonas. E para mim, no final das contas, a maior restrição possível existente para essa música é que ela é uma crítica social ao excesso de trabalho, a forma como o trabalhador é, não estou falando de política aqui, tá, gente? Só falando da parte da construção da música mesmo, né? O quanto o trabalhador braçal, né, ali estava tendo que colocar sua vida em risco ou trabalhar. Ele fez essa crítica social, olha lá o ano, 1971, o que estava acontecendo no Brasil nessa época? Ditadura militar. Ele tinha, o Chico, qualquer artista naquele momento que precisasse lançar alguma coisa, precisava estar dentro de certas regras para ter sua obra divulgada. E ele conseguiu escrever essa crítica social, ser aprovado, passar pela censura sem nenhum tipo de corte na música e fez o sucesso que fez para a construção, né? Então, vários momentos aí restritivos, altamente conhecidos pelo Chico. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele escreveu essa música, ele sabia o que ele queria fazer e ele criou essa obra-prima da MPB brasileira, né? Então tá aí, restrições aplicadas. Ah, tá bom, é um artista, né? Ele usa isso, essa é a forma como ele cria as coisas, o que ele faz no dia a dia. Sim, é o trabalho dele. Vamos pensar nisso. Chico faz isso não é só por amor à arte mesmo, como a gente fala muito, mas também porque ele precisa de ganhar dinheiro, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa produzir para ter algum tipo de retorno. Então, aqui quanto mais você trabalha, ele não chegou aqui do nada, né? Isso foi um processo de vida que ele foi trabalhando, foi criando, foi estimulando até ele conseguir escrever isso e construir essa música da melhor forma, para trazer exatamente a mensagem que ele queria, da forma como ele queria. Então, se a gente vê tudo isso, se a gente vê isso sendo aplicado nas artes, a gente já falou ali também, eu já comentei com vocês bastante sobre a utilização do cérebro, que criatividade é algo que o cérebro humano faz. Porque ainda o que impede de verdade a gente de ser criativo? A gente tem que parar então um pouco de pensar, não, é porque eu sou de humanas, é porque eu sou de exatas, é porque meu lado esquerdo, é meu lado direito, porque eu não consigo produzir nada. De novo, pensem em todas essas, mesmo esses artistas que eu falei para vocês, nenhuma dessas produções foi inspiração divina, ou foi algo que veio do nada. Em todos eles foram processos colocados e criados, restrições impostas que eles se autoimpuseram e eles foram trabalhando. Imagina, fiquem pensando, coloquem na cabeça de vocês quantos rascunhos não foram feitos, ou quantas edições, né, não precisaram ser feitas, tanto no livro do Jorge Perrec, quanto na música do Chico, para chegar na versão final. Gente, restrição a gente tem na nossa vida a todo momento, né? Por que a gente não pode aproveitar, então, isso? A gente sempre vai existir, a gente tem cronograma, a gente tem orçamento, fuso horário, né? Estamos aqui, né? Vocês aí no Brasil, agora 11 horas da manhã, e eu aqui 6 horas da manhã, a gente tem essas diferenças. A gente tem legislação, a gente tem barreira cultural, barreira linguística, estou passando por isso, né? Vivendo aqui, hoje eu trabalho numa empresa aqui no Canadá, que 90% não são canadenses. Então, eu trabalho com gente do Nepal, da Índia, das Filipinas, do Brasil, do México, do Peru, do Equador, Vietnã.
Imagina quantas diferenças culturais, sotaques, barreiras linguísticas não existem, né? A gente tem especificação de equipamento, né? Equipamentos que a gente produz, legislação. Quantas legislações não existem no nosso dia a dia que a gente precisa seguir? O que foi a pandemia, que nos limitou a um ambiente muito fechado, né? Ao mesmo tempo, pensem em quantas coisas não foram criadas durante a pandemia, porque a gente tinha determinadas limitações, a gente tinha restrições de contato social, que a gente precisava tocar a nossa vida trabalhando, e estamos aqui, né? Olha o quanto que o Zoom cresceu, né? As plataformas se desenvolveram exatamente porque nós estávamos numa situação altamente restritiva. Então, restrições fazem parte da nossa vida, né? Trazendo um exemplo para vocês aí também, né, do dia a dia, eu sei que o Brasil tá evoluindo bastante, né? Aqui no Canadá é super comum usar pagamento de Apple Pay, Google Pay, de aproximação, cartão no celular, etc. Isso é super comum. O Brasil tem uma tecnologia sensacional, que foi o tanto que cresceu aí nesses últimos tempos, o Pix. Só para vocês saberem, o Banco Central canadense contratou a consultoria do Banco Central brasileiro para a aplicação do Pix no Canadá, né? Porque a forma como existe de Pix aqui no Canadá, que chama e-transfer, demora, não é automático, não é fácil, é complicado, né? Aqui, o sistema bancário aqui do Canadá não é tão evoluído como o brasileiro, né? Mesmo o banco digital aqui é um parto, gente, para conseguir as coisas. Então, existem tantas tecnologias que a gente vê, olha que legal, smartphone, a gente paga com isso, a gente paga com aquilo, não precisa me preocupar, a gente manda ali automático pelo aplicativo do banco, etc. Mas qual que é o nosso maior problema utilizando essas tecnologias aí? O que vocês imaginam que é o maior problema que, mesmo com toda essa alta tecnologia que existe, pode acontecer com esses meios de pagamentos, de aproximação e de transferência como o Pix? Vocês conseguem enxergar algum problema nisso daqui? Esse aparelhinho aí que está na mão da pessoa aí, do cara que está fazendo esse pagamento, né? O tal do smartphone. Qual que é o nosso maior problema com isso? Todo mundo sofre com isso. Quem consegue arriscar? Qual que é o maior problema do smartphone quando a gente fala desses pagamentos? Controle de uso, pode ser. Mas tem algo mais simples ainda, Marcelo. Vamos ver se alguém consegue adivinhar. Segurança de dados. Importante, mas ainda é mais simples que isso. Olha lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bateria, gente. Risco de perda de roubo. Tanto que eu já ouvi falar, né, Fabi? Agora no Brasil tem gente que usa 2 celulares, um para banco, um só para as coisas de banco e outro para o resto, né? Falta de sinal. É verdade. Mas o pior de tudo, gente, para isso aqui é bateria. Bateria de smartphone dura um dia, vamos lá. Dependendo do quanto você usa o seu celular ao longo do dia, às vezes nem o dia inteiro. Em alguns momentos, eu preciso carregar meu celular 2 vezes por dia, né? Bateria é um problema sério. Já aconteceu comigo, de eu ter que pagar alguma coisa, estar na rua só com meu celular, esqueci a carteira, preciso pagar alguma coisa, estou sem bateria, não consigo pagar. Não consigo fazer por aproximação, por exemplo, né? Que é o que muitas pessoas usam. Então, bateria, todos esses pontos que vocês falaram, de controle de uso, segurança de dados, risco de perda, de roubo, falta de sinal, são super válidos, gente. Mas o mais simples de todos, que a gente sofre demais por causa de smartphone, é bateria, né? Porque a gente sabe o quanto consome bateria utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, imaginem como seria usar essas tecnologias na África, que existe problema de eletricidade. Você não tem eletricidade tão de fácil acesso como a gente tem, por exemplo, no Brasil ou aqui no Canadá, né? Tem um filme na Netflix, já devem ter alguns aqui já podem ter assistido, que é O Menino que Inventou o Vento, acho que é isso, ou Roubou o Vento, uma coisa assim, que fala exatamente sobre a questão da eletricidade na África. Então, tem problema de eletricidade na África. Smartphone precisa ser carregado com frequência por causa de bateria.
Eu vou contar para vocês que mesmo com tudo isso, na África já existia uma tecnologia muito antes do Pix e tão eficiente quanto. Não sei se já ouviram falar. Existe um negócio chamado M-Pesa. M-Pesa foi criado em 2007 no Quênia. Hoje já está em vários países, Tanzânia, Moçambique, Congo, Gana, Egito, África do Sul e tudo mais. 2007, gente, Pix foi lançado ali finalzinho do governo Temer. 2007, na África, eles já utilizavam um sistema de pagamento automatizado. Mas olha só, smartphone não dá, porque lá eles têm problema com a questão de geração de energia. O M-Pesa funciona nesse telefonezinho aqui, né? Naquele Nokia básico, aquele que você joga da janela e não quebra. Aquele que dura a vida inteira. Eles conseguiram, a M-Pesa, né, a empresa que criou esse sistema, ele criou a tecnologia de pagamento usando a tecnologia que eles têm disponível. Porque esse telefonezinho aqui, para quem lembra, porque já teve, eu tive um igualzinho esse aqui, bem azul, exatamente. Para quem lembra desse telefone, a bateria desse negócio aqui dura, nossa, dias, vai longe, é maravilhosa, né? Quem dera poder ter um smartphone com essa bateria igual tinha esse Nokia. Então, eles criaram uma tecnologia que atendesse tudo aquilo que eles precisam, que é fazer pagamentos, fazer transferência, e aqui, gente, vale para tudo. Eles fazem dentro do comércio, porque é automático, né? Você vai ali, igualzinho no Pix, você lê o negócio, né? Que a gente lê o QR Code e já faz a transferência do Pix, é automático a empresa. Fazem pagamento de mensalidade de colégio. Tem um vídeo até que apresenta a empresa, eu vou passar o link para vocês. Ele fala que até propina, né? Até suborno se paga com M-Pesa. Então, tá ali um ambiente altamente restritivo em que você... Não adianta ter smartphone não serve para nada, né? Aqui eu não estou falando dos grandes centros, tipo das capitais, né? Que já tem mais tecnologia, a gente sabe do desenvolvimento do Quênia hoje em dia. Falando no interior mesmo do país, que tem pouco sinal, e o sinal aqui ainda antes do 3G, em alguns casos é GSM ainda, ou indo para o 3G, eles têm pouco sinal, não têm acesso a tanta eletricidade para carregar a bateria, e eles conseguem fazer tudo desse jeito desde 2007, cresceu. Bill Gates chegou a investir no M-Pesa, investiu no começo do M-Pesa, porque ele viu realmente o quanto isso poderia crescer. Então tá aí, ambiente altamente restritivo, você trabalha com as restrições que você tem para achar uma nova solução. Porque se a gente tem todas essas restrições aqui, e a gente reconhece as restrições, a gente conhece, a gente se impõe, entende exatamente quais são as restrições que existem, a gente passa a ter mais foco. Por isso que o livro, a música, lá, funcionaram, né? Porque eles entendiam exatamente o que estava acontecendo. Por isso que o M-Pesa fez sucesso ali nos países africanos. Porque eles conheciam exatamente quais eram as restrições que existiam. E aí eles passavam a ter o quê? A ter mais foco. Você foca num objetivo, você sabe para onde você está olhando. Você não se perde um pouco mais. Com isso, as restrições, elas deixam de ser problemas, a gente passa a olhar para as restrições, não é mais empecilho, mas sim elas passam a ser oportunidade nas nossas vidas. E passa a ser oportunidade de estimular esse processo criativo que a gente precisa para achar novas ideias. E quando a gente acha novas ideias, a gente vai buscar, vai achar essas ideias que efetivamente vão trazer resultado. Todo mundo aqui já em algum momento já deve ter passado por uma sessão de brainstorm, né? O tal do toró de ideias, né? Que a gente faz em várias sessões. Eu sei que vocês já fizeram aí, como a Fabi estava falando, já fizeram hackathon, já fizeram várias coisas. A gente passa por momentos de brainstorm. Sessão de brainstorm não é algo que é só sentar uma galera junto, assim, e começar a ter ideia. Não, vamos lá, dá uma ideia para a gente achar uma solução, dá uma ideia. Sessão de brainstorm é algo que deve ser muito bem direcionado, tem que ter um objetivo. Então, o que é o ponto principal é você, numa sessão de brainstorm, é você falar, o nosso objetivo é achar solução para isso. Nós temos isso, isso e isso, dentro, a gente não vai fazer investimento em maquinário, ou a gente não vai fazer investimento em novos equipamentos, ou novas tecnologias. O que a gente consegue criar de soluções
com aquilo que existe. Você passa a ter mais foco. Se você só coloca assim, a gente precisa aumentar as vendas, tenham ideias. Vão vir, as ideias começam a ser tão estapafúrdias, né? Começam a vir de tantas direções, e depois você não sabe nem se você consegue implementar. E olha o tempo que se perdeu pensando nessas ideias que não vão necessariamente ser implementadas ou vão trazer alguma coisa para o negócio. Além disso, eu quero que vocês guardem isso também, solução, inovação, criatividade e tudo mais, não é ter uma grande ideia. É você ter várias ideias, juntar essas ideias da melhor forma para daí achar a solução. É nisso que vai gerar a inovação de verdade. Quando a gente faz sessões de brainstorming, quando a gente conhece as nossas restrições, a gente coloca isso no nosso dia a dia, a gente vai começar a juntar. E aí eu vou de novo voltar aqui nos comentários, deixa eu ver aqui, foi do Gustavo e da Giovana, que a gente não pode ficar naquilo que a gente está sempre acostumado. A gente tem que evitar a tendência de repetir o mesmo padrão. A gente tem que parar de fazer as conexões de só A com B, que a gente já sabe, já está acostumado, se acontecer esse problema, essa vai ser a solução. A gente tem que começar a estimular um pouco mais, entender melhor esse problema, para a gente passar a fazer conexões de A com Z, B com J, W com S, e aí vai, né? Porque aí sim as oportunidades se tornam ilimitadas, porque a gente conhece muito bem o ambiente que a gente está envolvido. E aí, de novo, porque criatividade é aquilo que o cérebro humano faz. Todo mundo que está aqui é criativo, gente. Isso eu posso garantir. Talvez a criatividade de vocês não está sendo estimulada. Não está sendo estimulada por pressões sociais, por controles, por timidez, por medo. Não importa a razão. O que eu quero que vocês coloquem mesmo, que comecem a pensar, é que o cérebro de vocês ele é criativo. A gente só precisa estimular esse cérebro. A gente precisa tirar ele da inércia, de ficar paradinho ali, de não querer criar nada, né? Tirar dessa zona de acomodação, tá? Essa zona de acomodação que está ali, só funcionando paradinho ali do jeito que ele está, do jeito que ele sempre fica, de sempre ficar limitado aos padrões que a gente já está acostumado, e fazer com que ele saia do lugar. Estimular ele. Não, opa, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca, como é que a gente consegue fazer com que ele não vá para aquele caminho mais fácil e vá para um caminho que eu possa efetivamente achar ideias, achar novas soluções, fazer novas conexões. Vamos colocar o cérebro para trabalhar mesmo, ele fazendo musculação lá mesmo, vamos colocar ele para estimular. E o importante são estímulos diferentes. Então, e aí uma das coisas mais simples, ao invés de fazer o mesmo caminho para casa ou para o trabalho de carro que a gente faz todo dia, que às vezes a gente nem lembra, que eu falei lá no começo, que a gente nem lembra que a gente fez aquele caminho, muda o caminho, faz por um caminho diferente. Se você vai a pé ou se você vai de ônibus, então quando você sair do ônibus, ou quando estiver dentro do ônibus, olha para a janela e olha para um ângulo que você nunca olhou, né? Muda, vira a esquina, vira a esquina antes, ou vira a esquina depois volta o caminho, enxerga coisas diferentes, começa a ver o mundo por outras perspectivas, e aí você já começa a estimular o seu cérebro de alguma forma. Existe até um padrãozinho, né, um método, né, que eu posso falar, que para a gente estimular esse processo criativo. Primeira coisa que a gente precisa é a gente observar, olhar o mundo por novas perspectivas, conhecer aquilo que a gente está trabalhando. A gente precisa entender e conhecer muito bem o problema que a gente quer corrigir. A gente precisa ver o mundo por novas perspectivas, olhar de novas formas, como eu falei para vocês, né? Quando o cérebro observa o mundo ao redor, né, se o cérebro observa mesmo, está toda hora olhando esse mundo ao redor, vamos olhar por novas perspectivas, vamos conhecer um pouco melhor. Então, se a gente está querendo criar uma nova coisa, ou entender como funciona alguma coisa dentro do nosso departamento, por exemplo, dentro da Atlas,
vamos olhar de outro ângulo, vamos olhar por cima, vamos olhar de lado, vamos perguntar para as pessoas que vivem, que recebem de alguma forma, que são nossos clientes internos, ou que passam, que são quem vão, o nosso, desculpa, esqueci a palavra, quem vai nos dar, né, algum tipo de mecanismo, alguma coisa, vai passar, nós somos os receptores do processo ali. Vamos perguntar para eles o que eles enxergam no departamento, o que eles enxergam daquele produto, o que eles enxergam daquele problema que está acontecendo, né? Por que é tão importante também a gente ter, por exemplo, pesquisa de satisfação de cliente? A gente precisa enxergar o que eles estão falando ali, que mensagem eles estão querendo passar. Então, de novo, pega essa caixinha aí que a gente tem, ou esse problema que vocês querem solucionar, essa ideia que vocês querem ter, conhece muito bem esse problema, né? Olha de todas as vertentes e enxerga o que as outras pessoas estão falando, sem julgamento. Abre um pouco para poder enxergar essa caixa de todas as perspectivas. E aí é que a gente vai começar, sim, esse processo de reconstruir a caixa, montar ela de outra forma, quando você observa de outra maneira, por outros olhos, de outras perspectivas. Depois, o próximo passo é a gente estimular as conexões. Se a gente precisa, se essa criatividade que eu comentei tanto com vocês é um processo no cérebro, né, que vem através dessas colaborações neurais, que vem através desses estímulos, então vamos fazer com que ela se estimule através de novos conhecimentos. A gente já passou ali na primeira etapa a olhar o mundo com uma perspectiva diferente. A gente já passou a ver o mundo de uma nova forma, ver pelos olhos dos outros, ter ideia a partir das pessoas que vão efetivamente utilizar aquele produto, aquele serviço, né? Tipo, grupos focais, né? Tem muita metodologia usando grupos focais, exatamente para entender os usuários finais, o que eles entendem sobre isso. Outra forma da gente estimular o cérebro é conhecer coisas diferentes. Eu falei de fazer novos caminhos, mas aí, gente, é ler livros diferentes. Se você sempre lê livro técnico, lê ficção. Se você só lê ficção, lê livro técnico. Você só lê um tipo de livro, busca coisas diferentes. Uma das coisas que estimulou muito para mim o processo criativo foi muita literatura, sim. Foi quando eu passei de ler somente 2, 3 autores que eu li. Eu sou vidrada em terror, gosto muito de terror. Então eu li, teve um ano que eu só li livros do Stephen King, por exemplo. Então era só terror, terror, terror. Ficava muito naquilo e só assistia programa de, tipo, Investigation Discovery, sabe? De crimes, essas coisas. Meio, sei lá, meio doida. E daí, por causa da pandemia, eu comecei a assinar essas caixas de livros, sabe? Esses boxes que vêm. Comecei a receber autores que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida. Isso me estimulou de uma forma e foi só trazendo novas coisas. E, inclusive, eu comecei a ver que, mesmo na literatura de ficção, eu posso trazer isso para o meu dia a dia, porque eu consigo pegar conhecimentos de técnicas ou do que eles traziam em algumas coisas desses livros para o meu dia a dia. Tudo isso, quando a gente estimula, a gente lê coisas diferentes, assistam coisas diferentes. Você assiste só documentário ou assiste só filme de terror, ou coisas de crime, passa a assistir comédia, vai assistir drama, assiste coisas simples, assiste coisas só por entretenimento, sem pensar na mensagem de empreendedorismo que pode estar por trás. Depois você pensa nisso, depois você vai avaliar lá, tudo bem. Mas assiste por entretenimento. Cria um repertório na sua vida. Repertório, sempre brinco, né? Eu fazia parte de um podcast durante a pandemia, falando sobre criatividade, futurismo, e a gente sempre brincava que todo podcast, todo dia que a gente gravava, todo episódio, eu sempre falava de repertório. Que é isso, a gente precisa estimular o nosso repertório. A gente precisa criar ver coisas novas, porque daí você vai conseguir enxergar coisas diferentes, né? Você vai ter lembranças diferentes. Você vai ter formas diferentes de enxergar as coisas, enxergar o mundo, né? E quando você observa, quando você conhece, você percebe o mundo de uma forma, você tem novas referências na sua vida. E não só porque você fez sozinho, mas porque às vezes você começou a conversar com pessoas diferentes, de ciclos diferentes, pessoas que você nunca imaginou que você fosse falar, você tem novos estímulos, é aí que a gente começa a fazer novas conexões. É aí que o teu cérebro começa a ficar elétrico de verdade e começa a juntar as coisas ao redor.
E aí que ele faz essas conexões de A com Z, W com S, B com H, e assim vai que eu estava comentando. Quando a gente conhece muito bem aquilo que a gente quer trabalhar, conhece as interfaces, as restrições que existem no mundo, quando a gente tem repertório, a gente tem conhecimentos diferentes, o nosso cérebro está ali, ele está mais ativo. Ele está mais ativo e ele vai precisar, obviamente, de momentos de descanso, ócio criativo sempre, a gente precisa de um momento de descanso para que o cérebro comece a entender o que uma coisa pode ligar com a outra. E, às vezes, a ideia que você vai ter vai ser exatamente de coisas completamente desconexas. Por isso que muita gente tem ideias, por exemplo, quando está tomando banho, quando está fazendo atividade física, ou quando sonha. Olha lá o Salvador Dalí lá com a ideia dele, né? Quando a gente sonha, vem alguma ideia. Porque é um momento que o cérebro está juntando todas as conexões ali, tá aquelas autoestradas, né? E, tipo, meu Deus, para onde eu vou, e de repente se encontra. Né? De novo, as ideias não vêm do nada. Elas não surgem do nada. Ou uma inspiração, não foi uma inspiração divina, gente, desculpa tirar essa ideia de vocês, não foi uma inspiração divina. É muita observação, o que você tem desde a sua infância até o que você estimula hoje em dia e que você ajudou a fazer essa conexão. É aí que você vai gerar efetivamente essa visão criativa, que você está estimulando o teu cérebro a fazer aquilo que ele já deve fazer por natureza, que é ser criativo. E é aí que a gente começa a gerar essas ideias. Quando a gente gera ideias, conecta com outras ideias, de novo, não é uma solução, não é uma ideia só que vai criar a solução, a gente vai criar uma solução, e quando a gente implementa essa solução efetivamente, é que a gente vai gerar inovação. Então, quando a gente tem tudo isso, aí, e começa a estimular isso no dia a dia, vocês vão ver, fica cada vez mais fácil. Meu objetivo aqui não é falar que amanhã vocês já vão começar a ser super criativos, mega, e vão já gerar todas as ideias que precisam para resolver todos os problemas. Não. Meu objetivo aqui principal é fazer com que vocês comecem a enxergar o mundo de outra forma. Que vocês olhem o mundo de uma forma diferente. Não sei se alguém consegue identificar ali a imagem da esquerda, mas é a muralha da China, né? Essa pose parece super simples, né? O cara tá com um sorriso no rosto ali e tudo mais, mas isso que ele tá fazendo é muito difícil. Para quem faz algum tipo de exercício físico, sabe que conseguir se apoiar ali, que é tudo focado no abdômen, né? É uma pose muito difícil, mas é uma nova forma de ver o mundo. É uma forma de entender o que eu consigo, com tudo que eu tenho, que eu criei, que eu tenho no meu repertório, o que eu consigo fazer, como que eu consigo ver o mundo de outra forma, né? Aqui nessa imagem também, que é uma prova de corrida, as pessoas estão correndo, eu estou vendo por uma outra perspectiva, eu consigo ver de uma outra forma, né? E aí eu enxergo que, por exemplo, todas as pessoas são iguais ali dentro dessa corrida. Não importa quem é mais rápido, quem é mais devagar. O que importa é essas outras formas de ver, que todo mundo consegue trazer alguma coisa, olhar o mundo de novas perspectivas, estimular o cérebro com conexões, com repertório, com coisas novas. E aí fazer essas conexões diferentes com coisas que a gente observa. Vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma campanha da Melita. A Melita estava lançando um SAC, né? Um Sistema de Atendimento ao Consumidor. E como é que eles resolveram fazer essa campanha? Equipe de publicidade e tudo mais, tudo bem, são pagos para serem criativos, né? Esse é o grande objetivo. Mas olha as conexões que foram feitas aqui, que super simples, com muito resultado. Aí, era o SIM, que eles chamam, né? Serviço de Informação Melita. A gente está falando de um telefone que a pessoa vai ligar para falar alguma coisa, certo? E a Melita vai o quê? Vai escutar. Melita, empresa de café, certo? Olha que sacada. Conexões simples. Uma xícara, estou eu aqui também, ó, com meu café, uma xícara, a asa da xícara, que parece uma orelha, né? Que transforma com uma imagem super simples. De novo, eu não preciso ir muito além, não preciso de algo muito fora da caixa, né? Para trazer um resultado que vá transmitir a mensagem que eu quero. São feitas conexões.
foram feitas conexões aqui no momento. Então, alguém que resolveu, não sei qual foi o processo criativo, tá, gente? Eu estou só imaginando, mas é para vocês entenderem. É alguém que provavelmente falou, não, café, o que é café? Xícara? Aí, olha, o que a gente pode usar, tal. De repente, alguém olhou para a xícara de um jeito diferente e enxergou naquela xícara uma orelha. E, puta, orelha, a gente quer ali fazer um serviço de informação que as pessoas vão falar. Tá ali. Uma mensagem simples, onde a gente viu através de conexões, onde a gente viu através de trocas de ideias. Com certeza que não foi ideia de uma pessoa do nada, foi uma sessão de brainstorming que foi gerando, né, ideias ou insights de conexões de coisas que talvez não tivessem tantas conexões no início, não tivessem tanta ligação no início, mas que geraram um resultado final. Pensando nisso, pensando em olhar o mundo sob diferentes perspectivas, de estimular um pouco mais, né, esse repertório, criar coisas, novos estímulos no nosso cérebro para fazer novas conexões, a gente vai fazer uma atividade bem rapidinha aqui agora. Essa é mais rápida, Fabi, não precisa nem não precisa ir para grupo nem nada, tá? Beleza, fica à vontade mesmo. A gente vai fazer um exercício que chama TRA, que chama Teste Remoto de Associação. Vocês estão vendo aí esses conjuntos de palavras, né? Eu vou falar para vocês, a gente vai por linha aqui. Aí eu quero que vocês vão para o chat e vão tentar responder. Eu quero que vocês coloquem para mim uma palavra que junte as três primeiras ali que eu vou falar para vocês, que vão fazer sentido, né? Então, vou dar um exemplo. Vou falando para vocês ali a primeira, balanço, rodas e cativa. Que palavra, uma palavra só eu posso trazer aqui que essas três primeiras vão fazer sentido. Não necessariamente juntas, tá? Mas é que uma palavra vai juntar essas três e vou fazer uma associação para gerar coisas que tragam sentido. Por exemplo, balanço, rodas e cativa, eu tenho... Só um pouquinho. Vamos, computador. Eu tenho cadeira. Eu tenho cadeira de balanço, cadeira de rodas, cadeira cativa, tá? Então, agora para o próximo, eu quero que vocês coloquem aí que palavra vocês acham que junto, que faz essa associação. Boa, valeu. A Nachelle já foi rápida aqui, todo mundo foi rápido. Suíço, prato ralador, queijo. Super fácil essa, né? Boa. Seco, estátua e cortador. Quem consegue essa? Sem procurar no Google, gente. Tentem aí só estimular. Arrisquem, não precisa ter medo não, gente. Ninguém? Gelo, gelo seco, estátua de gelo, cortador de gelo. Né? Alguém tinha pensado em gelo aí, não falou? Eu não consigo ver vocês, não sei nem se as câmeras estão abertas, então eu não consigo ver vocês aqui. Nem perto. Valeu, Marcelo. Próximo. Fúria, ensolarado e férias. Praia. Pode ser. Vamos ver. Espanha, adorei, Tony. Calor. Espanha é uma boa. Saíram da Copa, né? Tadinhos. Dia. Dia de Fúria. Quem conhece o filme? Mas né? Às vezes a gente tem os nossos dias de fúria. Dia ensolarado, dias de férias. Mas boas associações que vocês estão fazendo. Olha quanta coisa aí já está surgindo. Próxima. Dica, dente e anel. Que palavra que pode juntar as palavras dica, dente e anel? Sensacional, Gustavo, mandou muito bem. Essa daqui é uma das mais difíceis. Quando eu coloco, as pessoas levam bastante tempo. Parabéns, Gustavo. Ouro, dica de ouro, dente de ouro e anel de ouro. Parabéns. Sol, grau e descanso. Isso é fácil. Óculos, isso aí. Muito bem, pessoal. Caneta, copo e aviões. Porta, muito bem, olha lá. Porta-caneta, porta-copo, porta-aviões, tanta coisa. Poço quente e suja. Água, valeu, Michele. Isso aí.
Água de poço, água quente, água suja. Tempo, anel e roupa. Essa aqui eu sei que pode pegar algumas pessoas, depende da idade. Guarda, o que mais? Tempo, anel e roupa. Eu estou entregando a minha idade nessa palestra aqui, eu sempre coloco coisas que entrega quantos anos eu tenho. Mais alguém quer arriscar essa do tempo, anel e roupa? Passa tempo, passa anel, aí é que eu falo que eu vou entregar a idade. Quem lembra que passa anel da brincadeira, passa anel, ou passa roupa? E firme, cabeça e pé. No anterior eu gostei da do Rodrigo, novo. Novo pode ser também, é uma boa associação. E aí, para o último, gente, firme, cabeça e pé. Boa, isso aí, Tony. Natiele, excelente. Pois cabeça, ombro, joelho e pé. Boa, Giovana. Vou começar a dançar aqui. Ponta firme, ponta cabeça e ponta pé. Muito bem. Vocês perceberam aqui, eu trouxe um exercício de associação remota, e eu dei algumas respostas para vocês, mas vocês viram quantas coisas diferentes vocês trouxeram de resposta? Não existe resposta certa. Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo associações ao mesmo tempo. A gente pode ter outras soluções, claro que pode. Agora vocês vão lembrar do passatempo, passanel, passa-roupa, vocês vão lembrar do dica de ouro, dente de ouro, anel de ouro, etc. Mas olha quantas outras associações vão surgindo e que a gente, no final, não imaginava ou não pensava, mas a gente tem que começar a pensar nisso, juntar qual que é a nossa realidade ali no meio e como que eu consigo, o que eu consigo trazer em comum? Como é que eu consigo transformar um sistema de atendimento ao consumidor que é de uma empresa de café, como é que eu mostro isso? Quais as associações que eu posso fazer para que o cliente entenda, para ele entrar em contato e falar com a gente, que a gente vai escutá-lo? Que foi a campanha ali da Melita, né? Obrigada pela participação, pessoal. Muito obrigada. Então, tudo isso são formas, né, da gente começar a fazer o estímulo do nosso cérebro. E pensar sempre que, em alguns momentos, eu preciso, de novo, ter e conhecer as minhas restrições para daí tentar buscar a solução. Por que tal palavra talvez não entrasse direito? Vamos pegar aqui de novo no chat que vocês falavam. Por exemplo, que eu gostei bastante do Rodrigo, quando era tempo, anel e roupa, que ele falou do novo. Pô, super legal, novo tempo, né? Ou um anel novo, uma roupa nova, muito legal. Teve outra que o Thiago comentou de guarda. Super interessante pensar, mas será que entrega tudo o que a gente precisava? Né? De novo, não estou falando que está errado, de forma alguma, o negócio é arriscar mesmo, gente. Está aí um ponto. Criatividade também é se arriscar bastante. Mas vamos pensando ao ponto que a gente tem que conhecer e entender bem quais as restrições que existiram, que foram colocadas, né? Que de alguma forma o mundo colocou essas restrições ao nosso redor, e a gente precisa transformar isso em, como eu falei para vocês, em oportunidade. E sei muito bem que tem muita gente que depois que eu termino de falar tudo isso, eles falam assim, tá bom, Melissa, legal, valeu, mas não acho que restrição vai estimular a criatividade, que vai gerar possibilidades ilimitadas, como você falou ali. Então, para quebrar isso agora de vez, eu quero que vocês entrem de novo lá no Mente, mesmo código de antes, tá? Eu vou mudar aqui a tela. E vocês vão responder. Não vale usar Google para essa próxima, tá, gente? Por favor, vocês vão ter um tempo para responder. Só um pouquinho, já vou abrir lá. E vocês vão me responder a seguinte pergunta. Já é para estar na tela de vocês. Pergunta é, quantas combinações conseguimos fazer usando apenas 6 Legos 4x2?
Só ver todo mundo aí, se todo mundo entrou no Mente, por favor, se puderem clicar no coração, só para eu ter certeza que todo mundo está entrando. Eu vou... Vocês não precisam colocar no chat nem nada, a gente vai colocar, vocês vão dar a resposta na próxima tela, tá? Vocês estão vendo uma imagem aí, provavelmente, no celular de vocês. Deixa eu ver. Alguém já respondeu até aqui. Não precisa responder aqui agora, não. A gente vai passar a tela com a resposta. Fica para vocês colocarem. Aqui não tem problema a cor, tá? Esse negócio da cor aqui é só uma pegadinha. Não importa a cor do Lego. O que importa é que são 6 peças, 4x2. Como na imagem ali, tá? Para mim apareceu 18 pessoas aqui que colocaram já o coração. Então eu vou mudar a tela e vocês vão ter um tempo para responder quantas combinações vocês conseguem fazer, tá? Vai ser um range, né? Vai ser tipo uma variação ali que vocês vão ter que responder, não um número exato ainda. Então, vamos lá. Já tenho aí 21 pessoas, todo mundo entrando. Vamos lá. Opa, tem gente saindo. Vamos esperar aí todo mundo entrar. 20, beleza. Então, vamos lá. Agora para a pergunta. Preste atenção no celular. Quantas combinações conseguimos fazer usando apenas 6 Legos? Respondam aí. Até 1.000, entre 1.001 e 10.000, entre 10.001 e 100.000, mais de 100.000, mais de 1 milhão ou mais de 100 milhões? Acabando o tempo. Vamos lá. Olha que legal, que legal. 5 pessoas responderam até 1.000. Vocês devem estar vendo não sei se estão vendo no celular. Deixa eu colocar aqui também. Aqui na tela para vocês verem. 5 pessoas responderam até 1.000. 2 pessoas entre 1.001 e 10.000. 4 entre 10.001 e 100.000. Mais de 100.000, 2. Mais de 1 milhão, 2. E 5 pessoas mais de 100 milhões. E a resposta certa é mais de 100 milhões. Muito legal, muito legal. Aí foi bom o número de pessoas que acertaram. Normalmente a gente tem, não é tanta gente assim que acerta, não. Legal. Então, agora o grande ponto importante. Quem quer, sem olhar no Google, ou as pessoas que já viram isso, por favor, não se manifestem, vamos deixar para os outros. Quem quer arriscar, já que a gente já sabe que é mais de 100 milhões, quem quer arriscar um número? Para saber quantas combinações a gente consegue fazer com 6 Legos de 4x2. Podem colocar aí no chat, vou dar aí um tempinho aí para quem quiser arriscar um número. Marcos não vale, hein? Tá rindo comigo, certeza que ele tá rindo comigo. É isso. Um número grande com 6 no final. Valeu, Marcelo. Vamos lá, gente. Arrisquem aí. Faltou um 0. Tudo bem, não tem problema. Um número grande acima lá do número que a gente chutou, de 100 milhões. Mas alguém quer arriscar o número? Arrisca mesmo, coloca aí qualquer número. Olha lá. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então, beleza. Vamos lá. Vamos deixar todo mundo aí de boca aberta, eu tenho certeza, sempre acontece. Mas a solução é: você consegue combinar um Lego de 4x2 em 915.103.765 formas diferentes. De novo, 915.103.765 formas diferentes de se combinar 6 peças de Lego 4x2. Alguém imaginava esse número? Queria muito ver a cara de vocês nesse momento. Pena que não consigo.
Olha só quantas combinações você consegue, gente, usando 6 pecinhas de Lego 4x2. Depois venham me dizer que restrição não pode gerar possibilidades ilimitadas. E se alguém quiser saber da onde tirar esse número, tá? Existe uma fórmula matemática para esse cálculo aí, não é porque alguém foi lá e testou as 915 milhões, não é isso. Mas existe um artigo, eu vou passar o link também para vocês depois, ele está em inglês só, eu não achei esse artigo em português, a gente pode traduzir também depois, que eles fazem uma fórmula matemática, porque quando você vai na fábrica da Lego, na Dinamarca, eles têm uma parede que eles vão colocando várias opções, de vários jeitos diferentes. E o número que eles tinham na Lego não era tão alto, e daí um matemático foi lá, um cara lá foi lá, alguém louco da cabeça foi lá e começou a fazer todas as análises de probabilidade, etc., e chegou nesse número. O que eu quero com isso daqui? É falar para vocês que inovação, gente, é a nossa resposta, é a resposta da pessoa criativa, daquilo que a gente está se tornando, nós todos aqui estamos nos tornando pessoas mais criativas, e a inovação é a resposta da pessoa criativa para as limitações. Se a gente tem restrição, a forma da gente responder e achar a inovação é sendo criativo, trazendo e gerando criatividade. Aposto que todo mundo aqui, em algum momento agora, vai pegar quem tem filho, ou quem gosta de Lego, quem tem Lego, vai começar a pegar 6 pecinhas e vai começar a montar. Sempre acontece isso, vai começar a montar de jeito, vai começar a catalogar. Não vai conseguir chegar nos 915 milhões, gente, porque é muita coisa, mas tenho certeza que vocês vão achar várias possibilidades diferentes aí. Tá bom? Então, só para fazer desculpa, Fabi, quanto tempo a gente tem ainda? Só para eu me... Gente, tem até meio-dia, Mel. Meio-dia, que é daqui 12 minutos, é isso? Isso, 12 minutos, perdão, esqueci do fuso. Não tem problema, é só para eu me acertar aqui. Então, para dar uma finalização, só para vocês guardarem algumas coisas aí, que eu quero que vocês lembrem. Se o nosso cérebro observa o mundo ao redor e busca a solução para sobreviver e para evoluir, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar o mundo sob novas perspectivas. Estou só repetindo o que eu já falei antes. Se a criatividade é um processo do nosso cérebro, que ocorre através dessas colaborações neurais, então, gente, vamos estimular essas conexões através de novos conhecimentos. Vamos atrás de coisas diferentes. Vamos atrás de assistir coisas, enxergar coisas, falar com pessoas completamente diferentes, fora daquilo que a gente está acostumado. Vou pegar de novo aqui a frase, eu acho que foi da... Voltando aqui no chat, acho que foi da Giovana, se eu não... Vamos voltar lá, na frase tanto do Gustavo quanto da Giovana, vamos fugir daquilo que a gente está acostumado. Vamos parar de repetir os mesmos padrões. Vamos buscar novas coisas. Se a gente precisa conhecer essas nossas caixas, que é isso que a gente precisa, que é o importante, que vocês falaram lá no começo, o que é criatividade, é pensar fora da caixa, esquecer a caixa, até o comentário, né? Melhor não ter caixa. Melhor do que tudo isso, gente, é a gente conhecer de verdade as nossas caixas. Quando a gente conhece aquilo que cria essas restrições ao nosso redor, e a gente conhece muito bem onde a gente está envolvido, a gente enxerga melhores as possibilidades que podem existir. Então, se a gente precisa conhecer essas caixas de forma profunda, vamos conhecer todas essas interfaces, essas restrições que existem no nosso negócio, naquela solução, no nosso departamento, no projeto que a gente está trabalhando, as restrições que existem, as interfaces que existem dentro do procedimento, dentro do cronograma, dentro do orçamento, não importa. Né? Mas conheçam, se vocês conhecem, quando a gente conhece bem isso, de forma profunda, é muito mais fácil a gente começar a enxergar e fazer essas conexões, porque a gente tem novos conhecimentos, a gente está vendo de novas perspectivas, achar novas soluções. E se as restrições são ferramentas para potencializar esse processo criativo, que eu espero que vocês consigam ver isso, vamos transformar essas restrições em oportunidades. Usem isso, usem as restrições ao seu favor. Isso não é problema. Restrição não é problema. Restrição é oportunidade. Então, minhas dicas aqui, seja curioso, curiosa, muito curioso, curiosa. Vai atrás. Tipo, não sei o que é isso, não, me ensina aí. Ah, nunca vi isso na vida. Ou, o que é essa série nova na Netflix ou em qualquer outro canal? Vamos lá, vamos ver
vamos buscar novas coisas, ultrapassar um pouco mais aquilo que a gente está acostumado. Conheça, acolha, aceite isso, que as restrições são coisas que podem nos ajudar. E se for necessário, crie restrições. Se vocês vão começar um projeto, por exemplo, em algum momento, qual que vai ser a restrição que eu posso criar aqui para dar mais foco para o trabalho? Restrição aqui é um pouquinho diferente de limitante. A restrição é que ela não é limitante, ela é para ajudar no foco que a gente precisa ter para achar a solução. Diversidade. E aqui eu estou falando de todos os tipos de diversidade. Diversidade de idade, de conhecimento, de background, de história, de área, de tudo, gente. Aqui é diversidade geral. Quando você tem diversidade dentro de um projeto, de um grupo, do que for, você traz repertórios diferentes que vão começar a se cruzar. A gente passa de fazer as conexões só dentro do nosso cérebro, a gente faz as conexões também no cérebro do grupo. A gente faz com que as conexões neurais do grupo aumentem, porque a gente tem repertórios diferentes, a gente tem histórias diferentes, a gente tem conhecimentos diferentes. Então, utilizem isso. Criatividade não é um processo para a gente fazer sozinho, a gente estimula por nossa conta, mas a gente tem que usar também o estímulo dos outros para isso. Se arrisquem, não tenham medo. E aí o próprio David Eagleman, ele fala muito isso no livro dele, que a gente precisa se arriscar. Criatividade é algo que o cérebro humano faz porque ele se arrisca. Errou, você sabe, se você conhece muito bem as restrições onde você está, você sabe muito bem onde você precisa trabalhar e o que você pode ou não pode repetir de padrão. Errou, corrige, volta para trás, faz uma correção, e aí você consegue passar para a próxima etapa. E aí, vai com tudo, liberta essa criatividade, estimula teu cérebro, porque ele vai cada vez mais fazer aquilo que ele precisa fazer. Porque criatividade é algo que o cérebro humano faz. E aí vocês vão passar lembra da pergunta lá do começo? Vocês vão deixar de simplesmente querer ser alguém criativo e vocês vão passar a ser um ser criativo, porque a gente está entrando nessa era mesmo de ser o homem sapiens, não é só sapiens de saber as coisas, mas é o homem sapiens curiosos, foi uma criação minha mesmo, curiosos no sentido de que eu vou ser alguém criativo porque eu vou atrás de criar algo, eu vou atrás de conhecer coisas novas e eu vou atrás de estimular meu cérebro para ele fazer aquilo que já é inerente ao cérebro humano, que é a criatividade. Isso, gente. Obrigada. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu falo bastante, desculpa, super. Mas é um assunto que me empolga bastante e eu queria mesmo, eu sei que a gente tem 5 minutinhos só, mas se alguém tiver qualquer comentário, fiquem super à vontade de falar, o que for. Obrigada, Fabi, obrigada, Ju, obrigada, Rede Shift, pelo convite. Imagina, Mel. Pessoal, fiquem super à vontade aí para tirar suas dúvidas, trazerem suas contribuições nesses minutinhos finais aí com a Mel. Se ninguém tiver nada aí para falar, a gente encerra daqui a pouquinho. A Giovana mandou aqui no chat. Obrigada, Só Giovana. agradecer, foi incrível. Obrigada. Mel, também queria deixar aqui nossa gratidão aí por você ter madrugado aí no Canadá para estar aqui com a gente, trazendo esse tema tão bacana, sempre muito bom entender um pouquinho mais aí parar para pensar um pouquinho nas nossas restrições, na nossa caixa. Tenho certeza que a cabeça de muita gente aqui tá explodindo, né? Mas de um lado positivo, de um lado muito bom. A gente para refletir muitas coisas. Tony deixou aqui no chat também, obrigada pela palestra, foi muito boa, o tempo passou voando. Obrigadão, Tony. Obrigada pela participação também, pessoal. Antes da gente encerrar, se você me permite, Mel, só um minutinho, Claro, eu vou compartilhar claro. a tela aqui. Eu queria, pessoal, a ajuda aí dos nossos cofacilitadores da comunidade. Eu acho que a Dani, a Luma, o Gustavo,
o Alexandre, acho que tá quase todo mundo aí presente. Se quiserem levantar a mão, dar um joinha aí pelo Zoom. Eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente articular essa reflexão aí nos próximos dias, assincronamente. Com a Talk da Mel, eu trouxe essas duas reflexões para a gente ir pensando. Que tipo de caixa, restrições, né, vocês vivem no dia a dia de vocês e que atitudes a gente pode ter para considerar novas perspectivas e novos ângulos aí no nosso cotidiano também, no cotidiano de vocês aí na Atlas. Então, eu peço a ajuda aí dos cofacilitadores, se vocês quiserem tirar um print aí da tela, eu também mando depois para vocês puxarem essa reflexão assincronamente e articularem isso com o pessoal. Não se esqueçam de anotar os insights, que depois a gente conversa sobre isso e olha aí para as respostas e para os insights que a gente teve. Beleza, pessoal? Luma deu um joinha, tô vendo aqui. Não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo compartilhando a tela, mas qualquer coisa podem entrar em contato comigo, com a Ju ali, com o pessoal que a gente vai se falando. E desculpa até, Fabi, te cortar, mas até, pessoal, Imagina. vou deixar meus contatos, a Fabi tem meus contatos, quem quiser, eu sei que algumas pessoas da Atlas já até entraram no meu LinkedIn, aí já adicionaram, mas quem quiser, fique à vontade. E eu vou compartilhar depois também esse material, sem problema nenhum, com as respostas de vocês e tudo mais, mas com alguns links, como eu fui comentando ao longo, tanto de livros quanto de vídeos, etc., para vocês poderem assistir, né, que não dá tempo de passar tudo aqui, mas para vocês verem e conhecerem um pouco mais, quem tiver mais interessado em se aprofundar nesse tema. Show de bola, Mel. Obrigadão mais uma vez aí por estar com a gente. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, fica super à vontade, senão a gente encerra aqui. Agradeço a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. Agradeço aí a Ju por ter puxado o inicinho com a gente hoje. Tiago também, que eu acho que ajudou a Ju lá no lado técnico. Obrigada, pessoal. E aí nos vemos em breve. Esse é o nosso último encontro da comunidade do ano, hein, pessoal? Então agora a gente se vê em 2023. Desejo aí. Ainda vou ter contato com muita gente nesses últimos dias aí, mas desejo um 2023 excelente para todo mundo. Obrigada, Fabi. Obrigada, Mel. Obrigada, pessoal. Boa quinta para vocês. Bom dia para vocês, gente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Eu esqueço desse.